Olá, estudantes da Bíblia Sagrada, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o nosso curso sobre Daniel, cujo título é Daniel e o Grande Conflito. Nós estamos estudando aqui Daniel capítulo 11. Se você não assistiu os capítulos anteriores, os episódios anteriores, volte e vá assistindo, especialmente Daniel capítulo 11. Mas o interessante seria assistir desde o 1, né? A introdução geral ali, o capítulo 1, capítulo 2, as profecias, porque profecia é uma coisa que você vai assim, crescendo no conhecimento, é meio tipo matemática, sabe? Você aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai crescendo na sequência, né? Porque é uma sequência de profecias. E aí? E você que tem assistido o curso, tem gostado? Se tem gostado, deixe aquele like, aquele like maravilhoso, né? Poderoso aqui, porque é muito importante. E faça o seu comentário, é importante que você comente também, compartilhe essa bênção com outros. Nem sempre é fácil realmente compreender as profecias da Bíblia Sagrada, né? Por isso que a gente precisa pedir a Deus que nos ajude. O próprio livro de Daniel, no capítulo 12, diz que os sábios é que compreendem. Não é todo mundo que compreende, não. Mas ele diz, os sábios compreenderão. E para ser sábio a gente busca o quê? A sabedoria que vem de Deus, através da oração, né? Então vamos orar. Ore comigo. Querido Pai Celestial, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Estamos iniciando, Senhor, mais o estudo da Tua palavra nesse momento. Eu preciso, Senhor, e os meus alunos aqui também precisam da sabedoria que vem do alto. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dando a compreensão do que o profeta Daniel deixou escrito para nós, que vivemos agora nos últimos dias. Dê essa bênção a cada pessoa que assiste nesse momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos agora a uma rápida recapitulação do que estudamos até agora, na questão de Daniel capítulo 11, né? 10, 11 e 12 é essa profecia final. É uma rápida recapitulação. O ideal é que você vá e assista de novo ali, né? Primeiro, eu sempre tenho dito aqui, tenho colocado esse verso da Bíblia, Amós capítulo 3, verso 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisa, Ele revela tudo, né? Ele não faz nada sem avisar. E a gente tem visto isso nas profecias, porque a profecia é a história escrita antecipadamente, Deus avisa. E vocês viram aí quando estudamos essas profecias da Bíblia Sagrada, em Daniel capítulo 2, né? Em Daniel capítulo 7, né? Daniel 2 é aquela da estátua, Daniel 7, essa visão dos animais, né? Em Daniel 8 nós temos ainda outros animais também. E vocês percebam que tudo isso foi se cumprindo, e nós estamos vivendo aí no período de Roma papal, na época do julgamento, né? Em 2024. Volte, assiste lá Daniel 2, 7 e 8. Você vai perceber que estamos vivendo no tempo do fim, que começou em 1798 e vai até a volta de Jesus. Nós vimos isso ao estudarmos essas profecias, né? Eu não vou detalhar as profecias novamente aqui, mas vocês vão perceber que essas profecias vão nos dando uma ideia de que estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Ou seja, nos últimos dias. É por isso que a gente sabe que está vivendo nos últimos dias. Essas são profecias cumpridas, faltando apenas o finalzinho das profecias, né? E nós estudamos aí desde Daniel capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, e agora estamos estudando de 10 até 12, e alguém perguntou assim,
O senhor vai falar, pastor, sobre os 1290 dias e os 1335 dias de Daniel 12? Vamos falar, nós estamos indo numa sequência e vamos chegar no finalzinho também. Nós vimos aí que entre Daniel 7 e Daniel 12, que trata de profecias, nós temos aí um longo período de tempo. Daniel, quando teve a visão de Daniel 7, ele tinha cerca de 70 anos e agora ele está aí com 88 anos, próximo a 90 anos, né? E Ellen White diz no livro Profetas e Reis: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Então a gente percebe através das profecias que estamos vivendo nos últimos dias. Hoje, né? Nós falamos em Daniel 10 sobre anjos em guerra. Anjos em guerra. E nós temos aí um trecho do comentário bíblico adventista que diz assim: as 4 visões encontradas no livro de Daniel tratam da luta entre as forças do bem e as forças do mal nessa terra. Desde o tempo de Daniel até o estabelecimento do reino eterno de Cristo, já que Satanás usa os poderes da terra ou reinos em seu favor para se opor ao plano de Deus na tentativa de destruir o povo de Deus, essas visões apresentam esses poderes através dos quais ele tem estado mais ativo. E Ellen White ainda diz: o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Nós vimos que essa batalha é o grande conflito entre Miguel, Jesus e o dragão, Satanás. E esse conflito está presente aqui em Daniel capítulo 10, 11 e 12. Né? Vimos também que Daniel 10 é a introdução para os capítulos 11 e 12. Todos os 3 capítulos constituem uma unidade onde Gabriel revela a Daniel o que aconteceria no fim do tempo. Lembram-se quando estudamos Daniel 10, lá no verso 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia, e a gente vê que esse príncipe era um anjo mau que influenciava o rei da Pérsia. Me resistiu, disse Gabriel, por 21 dias, porém Miguel, nós vimos que Miguel é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Na verdade, sobre os anjos maus que influenciavam os reis da Pérsia. E nós temos uma carta de Ellen White, que ela escreveu em 1899, onde ela diz assim: o rei da Pérsia era controlado pelo mais alto de todos os anjos maus. Quem seria ele? Lúcifer, né? Recusou-se como faraó a obedecer à palavra do Senhor. Gabriel declarou: ele me resistiu durante 21 dias com suas declarações contra os judeus, mas Miguel veio em seu auxílio. Então ele permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo os poderes sob controle, dando conselhos corretos contra os maus conselhos. Na verdade, em Daniel 10, verso 1, nós lemos lá atrás: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Era um grande conflito, uma luta invisível, né? Segue dizendo essa carta de 1899. Deus é o governante. Pelo seu poder supremo, ele mantém em xeque e controla os potentados terrestres. Através dos seus agentes, ele realiza a obra que foi ordenada antes da fundação do mundo. Como povo, não entendemos como deveríamos o grande conflito que está a decorrer entre as agências invisíveis, a controvérsia entre os anjos leais e desleais. Os anjos maus estão constantemente a trabalhar planeando a sua linha de ataque, controlando como comandantes, reis e governantes as forças humanas desleais. É por isso que a Bíblia diz, Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celeste. E aí vem o propósito da visão.
que estamos estudando. O anjo chega e fala assim: agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura, ou seja, o anjo vem explicar o que ia acontecer ao povo judeu, ao povo de Israel, no futuro. O cumprimento não ia acontecer na época de Daniel. Ela ia acontecer nos nossos dias, no futuro, ou pelo menos ao longo desse tempo todo, né? E nós estamos vivendo aí nos dias de hoje. As profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse nos ajudam a saber em que tempo estamos vivendo. Estamos vivendo aí em 2024, os dias de hoje, né? E o tempo de Daniel foi lá atrás, antes de Cristo, cerca de 2.600 anos atrás, né? Porque profecia, história escrita antecipadamente. Nós já vimos aqui que Daniel capítulo 11, verso 2, se refere à Medo-Pérsia, né? Nós estudamos ali os reis, os detalhes da Medo-Pérsia. Então, colocando aí nesse gráfico, você percebe aí a Medo-Pérsia, Daniel 11, verso 2. Porque profecia é história escrita antecipadamente. Sempre lembre-se que ao vermos e estudarmos a profecia, sempre é uma luta entre Miguel, Jesus e o dragão, Satanás, né, o adversário. Quando a gente estuda Daniel 11, dos versos 3 ao verso 15, aí a gente já muda de reino. Vamos para a Grécia. É o período que em Daniel 2 se refere ali ao ventre de bronze, né? Ao leopardo em Daniel 7, ao bode em Daniel capítulo 8, que depois se divide o chifre em 4, né? Mas lembre-se, sempre do lado desses poderes está o inimigo, está o adversário, Satanás, né? E quando a gente coloca aí na nossa linha do tempo, nosso gráfico, a gente percebe então a Medo-Pérsia, Daniel 11, 2, e a Grécia, Daniel 11, 3 até 15. Eu já falei para vocês aqui que nem todos os teólogos têm exatamente esse mesmo pensamento. Alguns põem um pouquinho antes, alguns põem um pouquinho depois, alguns pegam a coisa de forma espiritual, simbólica. Eu estou colocando a coisa de forma literal. Tá bom? Depois nós vemos aí mais um reino, Roma pagã. Vai dos versos 16 ao verso 20, é o período das pernas de ferro, né? É o período também daquele animal terrível, espantoso, em Daniel 7, e de um chifre lá que aparece no bode, né? Então nós temos aí o nosso gráfico, a Medo-Pérsia, Daniel 11, verso 2, depois temos a Grécia, Daniel 11, 3 a 15, e depois estudamos Roma pagã, Daniel 11, dos versos 16 ao verso 20. Então nós temos aí esse gráfico aí para vocês guardarem, né? Para se lembrarem bem, quando vocês lerem Daniel 11, saberem do que se trata. Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Sempre por trás deles está esse anjo mau nas guerras, nas lutas, no grande conflito, porque é o que o anjo falou, né? Antecipadamente. Profecia, história escrita antecipadamente, né? O que o anjo falou? Que a palavra era verdadeira e trata de uma guerra prolongada, está em Almeida, na versão Almeida corrigida, né? Mas na versão Almeida revisada fala de um grande conflito, na nova versão internacional fala de uma grande guerra, na versão católica fala de grandes lutas, na uma outra versão que eu já li aí, né, uma guerra prolongada, mas sempre uma guerra, uma batalha, e essa guerra continua até os dias de hoje. Vocês viram como é que Israel está em guerra, né? É o Iêmen que ataca, agora é o Irã que ataca, né? E aí Israel tem que se defender. Uma guerra prolongada. A gente está ouvindo falar dessas guerras, parece que elas estão se intensificando cada vez mais naquela região. O que será que está acontecendo? Nós vamos ver, nós estamos estudando pouco a pouco e vocês vão perceber que essas guerras sempre estiveram ali até a guerra final. A batalha final. É por isso que eu chamo este curso Daniel e o grande conflito, a grande guerra, a guerra prolongada. E agora chegamos no período de Roma papal e Israel. Daniel 11, a parte 4 do nosso estudo, né? Apenas relembrando para vocês, quando estudamos aqui, e colocamos na nossa linha do tempo Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, a estátua e os animais que aparecem em Daniel 7, chega um momento em que nós estamos com os países divididos. Roma se divide ali, né, nos pés da estátua. Mas tem na profecia dos animais, depois da divisão dos 10 chifres na cabeça daquele animal terrível e espantoso, o período do chifre pequeno.
Volte lá e assista, por exemplo, esse. Eu vou fazer uma revisão, mas é importante que vocês assistam completamente para entenderem esse período que foi do ano 538 ao ano 1798, é o período de domínio da Igreja Romana medieval. E eu vou colocar aqui esse período de Daniel 11, dos versos 21 ao verso 39. O anjo está falando desse período, o período do chifre pequeno. Você deve se lembrar que esse período, esse poder, teria o seu poder restaurado após o golpe que recebeu em 1798. De acordo com Apocalipse 13, esse poder seria restaurado e continuaria até o fim dos tempos, tendo papel importante nos últimos acontecimentos. Está em Apocalipse capítulo 13, tem um estudo aqui também no nosso canal sobre isso. Então vejam vocês, em Daniel capítulo 2, não é detalhado, mas aparece no período ali dos pés da estátua, no período dos pés divididos. Daniel 7 é simbolizado pelo chifre pequeno. Em Daniel 8, simbolizado por um chifre pequeno que cresce para o sul e para o oriente e atinge o príncipe da aliança. E embora não é mencionado aí como o rei do norte, né, porque eu sempre tenho posto o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte eu pus Roma, o rei do sul eu pus ali o Egito. Eu vou colocar como poder do norte, poder ao norte de Israel, né? E nós temos então o poder do sul. Qual seria esse poder do sul? Bom, vamos dar uma lida aí e vocês vão ter uma ideia. Daniel capítulo 11, versos 21 e 22, e agora vamos iniciar o nosso estudo em novidade. Até agora foi uma espécie de recapitulação, tá bem? Isso tudo fica demorado por causa disso também. A gente tem que dar uma recapitulada, né, para lembrar e depois seguir avante. E tem muitos detalhes. Vamos ler. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Quem é este homem vil? Ao qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Então nós temos aí o poder do norte, né? O poder ao norte de Israel, que vai aí do ano 27 ao ano 538 e vai adiante, né? Temos ali Roma pagã, depois Roma papal, né? E eu pus aí os personagens. Boa parte dos teólogos coloca Tibério com o personagem do verso 21, mas alguns já veem a entrada do papado, o poder do norte, o Império Romano, o imperador Tibério, mas também o poder papal, que entra em cena na história e cresce em poderio. Então a gente vai colocar no mapa esse poder ao norte agora, nesse período que estamos estudando, o Vaticano, o papado. E o poder ao sul, vamos colocar aí os árabes, o islamismo, que começa também a entrar aí na história do planeta Terra, né? Então nós temos aí, na profecia de Daniel 8, é difícil determinar onde o período de Roma pagã termina e o período em que Roma papal começa. Também não é fácil determinar aqui o momento exato que ocorre essa transição. É por isso que nesse livro, Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, de C. Mary Maxwell, ele diz assim sobre as profecias de Daniel: uma vez que não existe qualquer pontuação ou divisão de parágrafos no texto hebraico deste capítulo, podemos imaginar que um grande parágrafo se interpõe entre os versos 20 e 21, diz ele, né? Por isso que é difícil determinar o período em que Roma pagã termina e Roma papal começa, né? O verso 21, a gente leu, diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então nós temos aí uma data para esse período, que vai do ano 27 a.C. até o ano 538, já depois de Cristo, e passa adiante, né? Então esses reis ou poderes do norte, vamos colocar o Império Romano e o imperador Tibério César, mas também o poder papal, que entra em cena na história e cresce em poder. Então nós temos aí reis ou poderes do norte. Tibério sucedeu César Augusto, e o verso 21 da profecia foca o caminho que ele tomou para alcançar o poder.
Tibério não era filho natural de Augusto e, obviamente, não estava na linha sucessória ao trono. Sua mãe, Lívia, se tornou esposa de Augusto à força e foi assim que Tibério se tornou o centro do poder romano. Em Daniel capítulo 8 aparece um bode. Daniel 8, verso 5. Com um grande chifre, Alexandre o Grande. Esse chifre se quebra e em seu lugar aparecem 4 chifres, os 4 generais de Alexandre. De um dos chifres sai um chifre pequeno que se fortalece. Essa é Roma pagã. Para o Oriente, para a terra gloriosa, que é Israel. Mas a partir do versículo 10 fica clara a mistura entre Roma pagã e Roma papal. O mesmo ocorre aqui nessa parte de Daniel capítulo 11, com uma mistura entre Roma pagã e Roma papal. Por isso que fica difícil a gente identificar onde termina um e começa o outro. Eles vão meio juntos, sabe? Eles caminham meio juntos ali. O poder romano do Império Romano e o poder papal. Eles caminham juntos, né? Em Daniel 8, 11 e 12 diz assim: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, quando a gente estuda esse texto aí, a gente vê que tudo isso se cumpriu no papado, mas também se cumpriu lá no período romano, né? Também teve um período próspero, também derrubou o templo, o santuário de Jerusalém. Portanto, a gente pode já ver aqui em Daniel capítulo 11, verso 21, e nos versículos seguintes, a ascensão do poder papal. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha o homem vil aí, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós vimos aí em Daniel capítulo 7, quando estudamos, né, as características desse poder. Um homem vil, sem dignidade real, virá caladamente, tomará o reino com intrigas, né? E nós temos aqui este livro, Sucessos Preditos na História Universal, na página 56, onde diz assim: a origem do poder temporal dos papas apresenta um dos fenômenos mais extraordinários que os anais da história oferecem à admiração dos homens. Levantou-se silenciosamente, mas esse novo poder de origem modesta criou raízes mais profundas e logo teve um domínio mais extenso do que o reino. Em Roma, até mesmo o poder do sucessor de Pedro cresceu ao lado do poder do imperador e da sombra protetora dele, e a influência dos papas aumentou de tal forma que a majestade do primeiro sacerdote logo eclipsou o brilho da púrpura. De tempos em tempos, o poder temporal dos papas aumentava gradualmente e se tornava um reino. E nós vimos aqui, quando estudamos, as características desse poder. Em Daniel 7 diz que seria um poder diferente dos outros, falaria palavras contra o Altíssimo, feriria os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei. Em Daniel capítulo 8, falando desse período papal, diz que seria especialista em intrigas, teria grande poder, mas não em sua própria força, destruiria o povo santo, promoveria o engano, se levantaria contra o príncipe dos príncipes. E é por isso que aqui em Daniel 11 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinham dado a dignidade real, não era rei. Mas virá caladamente e tomará o reino com intrigas, as forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Vamos preencher um pouquinho aqui com o que conhecemos da história agora, para que você compreenda o que quer dizer esse verso 21 e verso 22, se referindo a Roma papal. Leiam comigo. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, que é o Papa medieval, na época da Idade Média, o qual não tinha dado a dignidade real, não era rei, tinha um poder diferente, né? Era Papa. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas,
as forças inundantes serão arrasadas de diante deles, serão quebrantadas. Em Apocalipse 13, verso 1, esse poder é simbolizado por uma besta que sobe do mar. Como também o príncipe da aliança. Jesus é perseguido quando seus servos são perseguidos, e houve perseguição por parte da igreja medieval ao povo remanescente, ao povo que queria ser fiel à Bíblia, e não às tradições da igreja romana. Vamos por aí de forma parafraseada. Depois surgirá um poder diferente, o Papa medieval, que não é rei, mas terá o poder de um rei e se apresentará como rei. Ele terá poder sobre os reis e perseguirá os fiéis seguidores de Cristo, assumindo que o verso 21 e 22 já passa a se referir ao período de Roma papal. Então nós temos aí ao norte, esse poder ao norte, que é o Vaticano, o papado, e o poder ao sul, os árabes ou o islamismo. Eu vou ler aí um trechinho do livro do Dr. Shea Daniel, um guia do leitor, um guia do estudioso. Diz assim: os versos 23 a 39 não apresentam as atividades do poder papal necessariamente em uma ordem cronológica consecutiva. Ao invés disso, elas estão aparentemente colocadas por ordem de temas. Então nós vamos ver que não está assim numa ordem certinha, cronológica, como apareceu antes, né? Então nós temos aí os eventos, em Daniel capítulo 7, tira o sacrifício diário, aliás, o Daniel 8, né? 8, 11 e Daniel 11, 31, o equivalente. E a perseguir, aparece em Daniel 7, 7, 25, aparece em Daniel 8, verso 10, e em Daniel 11, 32 e 34. Esse cronograma é apresentado pelo Dr. Shea. Também ele se exalta a si próprio, esse poder do chifre pequeno, ou seja, o poder do papado. Daniel 7, verso 8, 20 e 25, Daniel 8, 10, Daniel 11, 35 a 39, nós vemos essa exaltação própria. Note como todos os 3 capítulos mencionam perseguição e exaltação própria, mas somente os capítulos 8 e 11 mencionam a retirada do sacrifício diário. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela, através da missa e da adoração a Maria, coloca como intercessora Maria. Então Jesus que morreu e ele é o intercessor, né, vai para o espaço. Maria passa a ser a intercessora. E a missa é como se não valesse o sacrifício de Cristo, porque cada missa tem que renovar aquela morte de Cristo de novo, né? Então vejam só que as profecias de Daniel, elas vão num crescente. A gente vai crescendo em aprendizado. Por isso que se você não assistiu as demais aulas, as iniciais, volte lá e assiste. Por exemplo, em Daniel 2 temos uma linha geral da história futura do planeta Terra, né? É um geralzão. Aí nós temos em Daniel 7 esse panorama ganhando mais alguns detalhes e avança mais na história. Mais detalhes com os animais, nós vamos ver ali em Daniel 7. Depois de Daniel 8, mais detalhes são acrescentados ainda. Você vai perceber mais coisas ainda que o anjo vai revelando, ou que Deus vai revelando, né? E agora estamos em Daniel 11. Nossa, Daniel 11 é tanto detalhe que vocês vejam. Já estou na parte 4 aqui, né? Só de Daniel 11. Se colocar o 10, aí mais ainda, né? Vamos continuar. Verso 23. Apesar da aliança com ele, quem é esse ele? Usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Então nós temos aí um pouco da história da igreja cristã. Nos primeiros séculos, primeiro e segundo séculos, é o início da igreja. Então, os apóstolos diziam, nós cremos em Jesus e que Jesus é igual a Deus. Aí o que acontece? Já no terceiro e quarto século, o paganismo começa a se misturar ali, né? E quando o paganismo mistura, fala, não, nós cremos também nos santos. Esses que já morreram também são importantes. Ou essas estátuas aqui, começa a idolatria e começa também a crer nos santos, né? Naqueles que já morreram. Aí no ano 325, vem o primeiro credo de Nicéia. E esse credo diz assim, olha, nós cremos em Deus que gerou a Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo passa a ser um ser criado. Que coisa, né? E aí no ano 381 vem o primeiro concílio de Constantinopla, que dizia,
Nós cremos na Santa Igreja Católica Apostólica. Vejam vocês, e até hoje, né? Diz que fora da igreja não tem salvação. Então quem salva é a igreja, não é nem Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. E na história da igreja cristã, dos terceiros e quartos séculos, ali nós temos um problema. Por quê? Constantinopla foi reinaugurada no ano 324 como a nova capital do Império Romano pelo imperador Constantino o Grande. E mais tarde foi nomeada e dedicada no dia 11 de maio de 330. Então nós tivemos aqui uma divisão. Roma já não era mais tão importante. Constantinopla seria agora a nova capital do Império, né? Aí nós temos a história da igreja cristã no quinto e sexto séculos. Os ostrogodos arianos controlavam a Itália desde 493. O imperador católico Justiniano declarou Constantinopla uma nova capital do Império. Ele declarou o bispo de Roma o chefe de todas as igrejas cristãs em 533, mas apenas em março de 538 o imperador retomou Roma e o decreto de Justiniano sobre a supremacia do bispo de Roma sobre a igreja poderia realmente ser implementado. Então nós temos praticamente dois centros religiosos. O primeiro acaba ficando o centro religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, e o outro centro fica sendo conhecido como Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. É por isso é a primeira divisão da igreja ali no terceiro e quarto século, né? Então vamos ver aqui uma paráfrase desse verso que lemos aí. Depois surgirá um poder diferente, o Papa medieval, que não é rei, mas será um poder de um rei e se apresentará como rei. Ele terá poder sobre os reis e perseguirá os fiéis seguidores de Cristo. Nós lemos isso aí, né? Então vamos para o verso 23. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Não era muita gente mesmo não, né? Vejam vocês que quando estudamos o capítulo 7, na parte 2, aqui ele falava do chifre pequeno. E aí fala assim, quem é o chifre pequeno no livro de Daniel? Nós estudamos isso. E a gente vai ver que nós temos um período do chifre pequeno. E esse período do chifre pequeno é Roma Papal, que assumiu no ano 538, né? Como vimos agora, com o imperador Justiniano, nomeando o bispo de Roma como o Papa. E esse poder é retirado em 1798, quando as tropas de Napoleão tomam o Vaticano e prendem o Papa, né? Nós vimos lá, 9 marcas identificadoras do chifre pequeno. Eu aconselho você voltar e dar uma olhada nessas 9 marcas, uma a uma, e percebe que elas vão se cumprir em Roma. Somente um poder tem ou teve todas essas características, desde aquele período, né? Uma das características, vou mencionar aqui, o chifre era pequeno, ou seja, seria um reino pequeno, e o Vaticano é o menor estado independente do mundo. Encravado na zona norte de Roma, tem apenas 108 acres de extensão, um lugar pequeno. Na verdade, se você vai na internet, diz que é o menor país do mundo, é o Vaticano, conhecido também como Santa Sé. Vejam só, né? E aí nós temos aí, em Daniel 11, 23, que ele usaria o engano. Vamos preencher esse verso 23? Diz assim, apesar da aliança com ele, a aparente aliança com Cristo, usará de engano. Daniel 8, 25 diz, por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente, ele se tornará mais e mais poderoso. Ou seja, o engano começa a prosperar. Porque vem a tradição, aí vem a idolatria, a Bíblia praticamente é mudada entre aí os livros apócrifos, né? Livros que não faziam parte do cânon, né? Utilizando o engano. E aí nós temos a nossa paráfrase. Apesar de uma aparente aliança com Cristo, usará o engano para se fortalecer e realmente se tornará poderoso, apesar de não ter um grande exército. Aliás, não tem exército nenhum. A própria guarda do Vaticano é a guarda suíça. São soldados da Suíça que guardam o Vaticano, né? Não tem exército. E no livro Grande Conflito,
diz o seguinte: no século VI tornou-se o papado firmemente estabelecido, como já vimos aqui. Fixou-se a sede do seu poderio na cidade imperial, que é Roma, né? E declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e o grande poderio, de acordo com Apocalipse 13, verso 2. Está no Grande Conflito, na página 54. E segue dizendo o seguinte na página 50. Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo e o mundo, sob o manto da justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. As práticas pagãs começaram a entrar dentro da igreja, né? Diz mais, essa mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado predito na profecia, como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Está no Grande Conflito, na página 50. E olha, a gente vai encontrar dentro do Vaticano uma série de dragões. Já no logotipo aí, olha, estão vendo aí o símbolo papal lá em cima e um dragão. Como é que você coloca o dragão nos seus símbolos, né? Isso aí é um túmulo de um dos papas, né? Tem um dragão com a pata aí prendendo, né, o Papa Gregório aí, como se dissesse, esse é meu. Não deixa ele sair daqui, não. Um dragão no túmulo, né? Nós vamos encontrar dragões em várias partes, nas paredes, em estátuas, dentro do Vaticano. E o dragão é o símbolo de quem? De Satanás. Eu acho muito estranho isso, né? Vamos para os versos 24 até o verso 26. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Verso 25. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. E o verso 26, os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Então nós temos esse período de Roma papal, do ano 538 a 1798, e esses versos seguintes vão mostrar o crescimento do papado medieval, o verso 23, o estabelecimento de tratados baseados no engano, o verso 23, roubaria os ricos e enriqueceria a igreja, no verso 24, perseguiria os cristãos fiéis, no verso 22, mas por certo tempo, no verso 24. Daniel 7, 25, Apocalipse 12, 6 e 14 revela que esse período de perseguição duraria 1260 anos, ou seja, do ano 538 a 1798, se cumpriu à risca. E me permitam ler aqui um trechinho do livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, de C. Mervyn Maxwell, da Casa Publicadora Brasileira. Ele diz assim: portanto, o papado medieval cresce e se fortalece a partir de uma posição inicial de insignificância, verso 23. Estabelece tratados baseados no engano, verso 23, e saqueia os ricos de modo a poder recompensar seus amigos de um modo tal que jamais havia sido visto antes, no verso 24. E o Dr. Shea, no seu livro Um Guia do Estudioso, né, diz assim: Daniel 11, 23 a 30 trata de um outro tipo de campanha militar. Essas campanhas são dirigidas pelo papado, que é representado em Daniel 11, 23 a 30 como o rei do norte, ou no capítulo 8 como a segunda fase do chifre pequeno. Então nós estamos aí analisando agora o Vaticano como o poder do norte e o poder do sul, os árabes, ou o islamismo, né?
Mas então como é que o Vaticano lutou com o povo islâmico? Se você estudar aí, você vai ver, né? Estudar a história. Houve esse período, Daniel 11, 25 a 30, esses versos antecipam o tempo das cruzadas. Elas se iniciam nos dias do Papa Urbano II e a meta era libertar a Terra Santa, Israel, dos muçulmanos, o poder ao sul, deixando a terra livre para os peregrinos cristãos. Então a gente vai ver agora o Vaticano, o poder do norte, o rei do norte, em luta com os árabes, o rei do sul, né? E no meio ali está Israel, porque o anjo havia dito o que ia mostrar a Daniel o que ia acontecer ao povo dele, ao povo de Israel. Né? Veja então o verso 25. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Então nós temos aí um grande salto no tempo. Nós saímos lá da morte de Cristo e agora chegamos aí no período das cruzadas, que vai do ano 1096 ao ano 1204, né? Parece haver um grande silêncio entre o período da vida e morte de Jesus Cristo e o tempo das cruzadas. Mas há ações romanas que assinalam, sem dúvida, o poder apóstata que se sentou no trono vago dos Césares na cidade das Sete Colinas. Aquele que se apresenta como conquistador com pouca gente, no verso 23. É um eco direto da pequenez inicial do chifre que subiu entre os 10 antes de arrancar os 3 de Daniel 7, verso 8. E é também uma referência ao chifre pequeno, na sua origem, Daniel 8, 9, que com astúcia e engano prosperou grandemente, Daniel 8, 25, o que se repete em Daniel 11, verso 23. Então nós temos aí o papado medieval. Portanto, ele cresce, se fortalece a partir de uma posição inicial de insignificância, no verso 23, estabelece tratados baseados no engano, no verso 23, saqueia os ricos para recompensar seus amigos de uma forma nunca antes vista, no verso 24. Então nós temos aí Daniel 11, 25 a verso 30, a respeito das cruzadas. O que são as cruzadas? As cruzadas foram batalhas cristãs, e podemos dizer que foram um dos exemplos mais notáveis de hostilidade na Roma cristã. Elas começaram sob a direção do Papa Urbano II e durante cerca de 150 anos, entre os séculos XI e XIII, o objetivo era arrancar a Terra Santa das mãos muçulmanas, deixando-a livre para os peregrinos cristãos. Então nós temos aí essa parte das cruzadas, né? Ao norte estava o Vaticano, ao sul o islamismo, e o anjo começa então a descrever essas cruzadas. Né? Nós temos aí um mapa, se você pesquisar isso na internet, você vai encontrar aí a primeira cruzada, a segunda, a terceira, a quarta. Né? Alguns colocam mais cruzadas ainda. Nesse mapa aparecem 4 cruzadas importantes entre os cristãos e o poder do islamismo. Né? Vamos aí com algumas considerações históricas sobre as cruzadas. Primeiro, os sultões ou califas do poder do sul controlavam Jerusalém no tempo das cruzadas. A primeira cruzada foi um ataque feroz ao poder do sul. Jerusalém foi tomada no dia 15 de julho de 1099. A carnificina foi tão horrível quanto a pior já registrada na história. Os invasores cristãos, o poder do norte, mataram com suas espadas consagradas todos os muçulmanos e até judeus que estavam dentro de Jerusalém. Diz o historiador que os homens andavam com sangue acima dos tornozelos. É um exagero, eles se manchavam com sangue quando eles matavam as pessoas, né? O papado carrega consigo a responsabilidade primária pelas cruzadas e suas incontáveis atrocidades. Milhares de muçulmanos foram mortos por cristãos. Né? Não é de admirar que ainda hoje os muçulmanos relutem em aceitar o cristianismo. Né? Um historiador chamado Torquato Tasso, ele fez um poema, um livro de poema, no qual ele fala sobre as cruzadas. Né?
Ele viveu entre o ano 1544 ao ano 1595. Ele foi um poeta italiano do século XVI, mais conhecido por seu poema Jerusalém Liberata, Jerusalém Libertada, 1581, no qual ele retrata uma versão dos combates entre cristãos e muçulmanos no final da primeira cruzada durante o cerco de Jerusalém. E aí ele diz o seguinte: pelas muralhas, os portões, derrubando, destruindo ou incendiando o que se opunha a ele, o exército vitorioso penetra na cidade. O ferro semeia por toda parte desolação e morte. Luto e horror, seus companheiros. O sangue forma lagos ou corre em riachos que arrastam cadáveres e morrem em seu curso. Os pacíficos habitantes da cidade, judeus e muçulmanos, representavam para eles o diabo, a impureza, a profanação dos lugares sagrados. Eles não foram perdoados. Os árabes que encontraram no pátio da grande mesquita foram exterminados com as espadas. Os judeus tiveram um destino pior. Trancados no templo de Salomão, eles os queimaram vivos. Até hoje os historiadores estão envergonhados com o número de vítimas em Jerusalém. Elas oscilam entre 6.000 e 40.000 mortos. Os barões tentaram conter os soldados, mas não conseguiram. Todo cristão guerreiro ali se considerava um vingador celestial e tornaram-se como animais ferozes que estavam vingando os tormentos de Cristo. Quem respirava era morto. Mataram até os animais domésticos. É por isso que no dia 12 de março de 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão por essa situação, sabe? Ele visitou a Terra Santa e ele pediu perdão a Deus pelos pecados da Igreja Católica Romana por esse morticínio através das cruzadas, né? E dizia lá o noticiário da época: o Papa deixa a Terra Santa com um gesto de perdão pelo sofrimento judaico. Deus de nossos pais, tu escolheste Abraão e os descendentes para levar o teu nome às nações. Estamos profundamente entristecidos com o comportamento daqueles que no curso da história fizeram seus filhos sofrerem e pedem teu perdão. Essa é a mensagem, né, que ele deixou. Esse foi um mea-culpa pronunciado pelo Papa no último dia 12, né, de março de 2000, pelas faltas cometidas pela Igreja durante seus 2000 anos de história. Ou seja, isso é história, mas o anjo contou isso antecipadamente, né? Então vamos ver aqui Daniel 11, verso 24, que fala que ele viria caladamente aos lugares mais férteis da província e que ele usaria de engano, né? Nós podemos resumir isso aqui dizendo assim: o poder do norte, o papado, saqueia os ricos de modo a poder recompensar seus amigos de um modo tal que jamais havia sido visto antes. Isso ocorreria por um tempo determinado, pois, afinal de contas, Deus já havia previsto isso. Muitas das fortalezas dessa época ainda existem em Israel, como monumentos silenciosos deste período da história, né? Diz mais lá: suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de um grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. E eu poderia resumir assim: o poder do norte, o papado, através das cruzadas, lutaria contra os árabes, os muçulmanos, incluindo aí os egípcios. Os muçulmanos tentariam vencer, mas não conseguiriam, pois haveria traição. O verso 26 ainda diz assim: os que comerem os seus manjares, o destruição, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão transpassados. E aí eu tenho a parte resumindo aí, falando sobre essa traição. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: este sairá para a batalha com um exército grande e poderoso, mas não vencerá, pois será traído pelos seus próprios conselheiros, que o levarão à desgraça. O seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Ou seja, mesmo tendo um exército muito numeroso, o Egito seria derrotado, como de fato foi derrotado, né? E aí nós temos a paráfrase desse verso da Bíblia. O papado, o poder do norte, usando os soldados das cruzadas, virão aos lugares férteis do sul e conquistará, repartindo entre os soldados o despojo e os bens.
O rei do sul, os egípcios, os muçulmanos, tentarão vencer, mas não conseguirão. Eles serão derrotados pelos cruzados e muitos serão mortos. Como eu disse, nós tivemos várias cruzadas, né? E eu achei um trechinho aqui que dá uma ideia desse tanto de cruzadas aí. Vejam só. As cruzadas se iniciaram com o Papa Urbano II. Ele foi Papa do ano 1088 a 1099. Mas continuaram com os papas seguintes, Eugênio III, Gregório VIII, Clemente III, Inocêncio III e Gregório IX. Foram papas que estimularam as cruzadas, mesmo sabendo quais seriam os prováveis resultados. A natureza religiosa dessas guerras é manifestada no oferecimento de indulgências e benefícios que o papado oferecia a cada soldado que se envolvia nessas batalhas. É impressionante ver como o quadro profético é mostrado a Daniel nesse aspecto, pois Gabriel conta como o papado iniciaria as cruzadas no verso 24 até o 28 e também mostra como elas terminariam no verso 29 a 31. Então vamos dar uma lida aí no 27 e 28. Versos 27 e 28 diz assim: Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Após a queda de Jerusalém, alguém deveria ser o rei desse novo estado das cruzadas. E agora começa uma disputa para ver quem seria o líder religioso e o líder político naquela região. Portanto, o versículo diz que os dois estão do mesmo lado da mesa. Não é verdade? É verdade. Havia dois candidatos. O nome deles, Raymond e Godfrey. Diz a história: Godfrey finalmente conseguiu o emprego de governador, sem o título de rei, por meio de trapaça. No aspecto religioso, houve uma disputa para decidir quem seria o patriarca de Jerusalém. Arnulfo, da Normandia, foi finalmente escolhido, embora não estivesse qualificado para o cargo. E aí Godfrey finalmente obteve o cargo de governador, sem o título de rei, né? Mas através da trapaça ali, né? 300 cavaleiros e 3.000 soldados permaneceram em Jerusalém com Godfrey. E a maioria voltou para a Europa, levando os despojos da guerra. O Papa controlava a igreja em Jerusalém. Em 3 ocasiões, pessoalmente suspendeu depois o patriarca de Jerusalém. Isso é o que diz Shea no seu livro Daniel, Una guia para el estudioso. Um guia para o estudioso, né? Vamos ver o verso 27, o que seria esse simbolismo, porque lá diz assim: E também esses dois reis, Raymond e Godfrey, se empenhariam em fazer o mal a uma só mesa, falarão mentiras. Ou seja, os dois tentam ganhar o poder em Jerusalém por meio de trapaças e pelo meio de mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Deus já tinha um tempo determinado para que esse poderio chegasse ao seu final, através das tropas de Napoleão. Vamos para o verso 28. Verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. O poder papal foi se tornando cada vez mais rico e poderoso, e agora se volta contra o povo remanescente de Deus. Vamos ver aí uma paráfrase, né? Resumindo aí, né? Com as minhas palavras, esse verso 27 e o verso 28. Note o que diz. Dois líderes, Raymond e Godfrey, se empenharão em liderar a região de Jerusalém e farão isso usando a maldade, trapaceando e falando mentiras. Porém, Deus já determinou que isso não durará para sempre, mas tem um tempo determinado para terminar. O papado se enriquecerá com essas cruzadas e crescerá cada vez mais em poder. Depois disso, voltará a atenção para a sua região e continuará a usar a maldade, perseguindo o povo de Deus. Vejam que coisa interessante, né? O anjo foi contando isso tudo antes. Eu estou só colocando a história aqui, né? Porque ele
não colocou os personagens. Então, quando eu coloco os personagens, você percebe que faz sentido, né? Não somente para mim, mas vários autores que eu tenho citado aqui, né? Citei aí o Mervyn Maxwell, eu citei o Shea, são doutores em teologias e estudiosos. Tem alguns que põem um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas concordo desse período papal aí, né? Vamos então agora para os versos 29 e 30. Nós estamos caminhando, uma hora a gente vai chegar no nosso tempo, né? Diz assim: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Então nós temos agora uma nova batalha. Uma batalha entre o poder do norte, poder papal, e o rei do sul, o Egito, a região árabe. Na cruzada mencionada, a guerra foi fora do Egito, mas contra os egípcios que vieram até a Palestina, até a região de Israel, né, no verso 25. No entanto, a batalha se dá no mar agora. Essa batalha, diz Shea no seu livro Daniel, a Reader's Guide, ou seja, um guia do leitor ou do estudioso, ele diz assim: essa batalha foi liderada pelo devoto rei da França, Luís IX. Ele passou o inverno de 1248 na ilha de Chipre, mas na primavera de 1249 ele velejou em direção ao Egito, invadindo-o através de um dos braços do delta do Nilo, Damieta. A maior parte da guerra foi em Mansoura, no delta do Egito, em fevereiro de 1250. Foi a maior derrota das forças cruzadas. Shea afirma que essa cruzada, quando devidamente compreendida, corresponde à descrição dos versos 29 e 30 do capítulo 11 de Daniel. Veja que a gente chegou aqui em 1248, como a gente já caminhou no tempo, como o anjo vai explicando os detalhes, né? E sabe o que aconteceu nessa cruzada? O próprio Luís IX foi preso. E quando finalmente foi solto, voltou para a Europa com apenas 1.400 homens. Esse foi o fim da última cruzada no Oriente Médio, né? E o livro de Shea continua dizendo o seguinte: toda essa atividade das cruzadas ocorreram sob a proteção do papado em Roma. Cada cruzada tinha início com uma comissão do Papa. Se tornar um cavaleiro em um exército das cruzadas era conhecido como tomar a cruz. O principal objetivo desses cruzados era religioso em sua natureza e dirigido pelo papado. Os soldados podiam obter indulgências em virtude de terem lutado em uma das cruzadas. Daniel 11, 23 a 28 descreve como esse tipo de atividade se iniciou. E Daniel 11, 29 a 30 descreve como terminou. Tudo ocorre sob a direção da segunda fase do pequeno chifre de Daniel 8, conhecido nessa parte do capítulo 11 como o Rei do Norte. E essas cruzadas duraram cerca de 1 século e meio. Jerusalém foi tomada em 1099 e com a derrota dos soldados de Luís IX, em 1250, foram encerradas. Alguns soldados cruzados ainda permaneceram na região por algum tempo, mas esse foi o fim desse período da história. E aí a gente pode preencher um pouquinho a história em Daniel 11, 29 e 30, sabendo já das cruzadas, né? Porque elas cumprem esse período. Diz aí o verso 29, no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi a primeira. Uma vez mais o papado tenta dominar o sul, a região da Palestina e dos árabes. Na primeira vez eles venceram em Asquelon, mas agora seria diferente. E aí vem o verso 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará. A guerra ocorre pelo mar, vindo do lado da Grécia. E os egípcios vencem prendendo Luís IX, que depois volta para a Europa, ele é solto, né? E se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. A partir daí o papado então começa a iniciar a perseguição contra o povo de Deus. Vai vir aí a Santa Inquisição. Muitos cristãos, né,
são mortos nesse período da Inquisição. Vamos ver aí a paráfrase, o meu resumo de Daniel 11, 29 e 30. Diz assim: novamente, Roma papal tentará avançar para o sul da Palestina, a região de Israel. Mas não terão sucesso como tiveram anteriormente. Essa batalha ocorrerá no mar e serão vencidos por navios que virão de Quitim, do ocidente. Com isso, Roma papal passará a perseguir o povo de Deus e a ajudar aqueles que não estão ao lado de Cristo. Veja, profecia, história escrita antecipadamente, e eu fico impressionado cada vez que eu volto a estudar aqui a profecia de Daniel 11. O anjo antecipou esses detalhes da história que hoje a gente pode ver como tudo vem se cumprindo, né? Ainda não acabou, não. Ainda vamos seguir estudando aqui Daniel 11, né? Nós estamos falando de Roma papal e nós chegamos aí no verso 30, mas vai até o verso 39. Temos ainda mais 10 versos. Mas cada verso vocês veem que cobre muito detalhes. Portanto, hoje eu vou antecipar aí essa informação de que estamos no período de Roma papal, mas ainda a gente vai continuar estudando até o verso 39, tá? Então nós estamos aí, Roma papal, que vai do ano 538 a 1798 depois de Cristo, e nós estudamos hoje até o verso 30, mas nós vamos seguir até o verso 39 para encerrar o nosso estudo. Parece muito complicado? O que você acha? Coloque aí nos comentários, eu quero saber. Eu também acho que é complicado, eu não guardo essas datas na cabeça, mas quando eu vou pesquisando, eu vou relembrando e vou percebendo como tudo isso aconteceu, né? É importante a gente saber a história, que isso aconteceu dentro da história, no tempo de Roma papal. Talvez eu não lembro exatamente todas as datas, mas sei o período que ela se iniciou, em 538, foi até 1798. Justiniano foi quem deu o poder papal, o primeiro papa, o bispo de Roma. E Napoleão foi aquele, através do general Berthier, que depôs o papado em 1798. E aí a gente vai perceber em Apocalipse 13, o papado começa a ressurgir com Mussolini em 1929, né? Deixe eu ler para vocês uma promessa que aparece no livro Serviço Cristão, na página 77. Aparece também no livro Eventos Sinais. Diz assim: os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Então a gente tem que ficar do lado de Deus para compreender essa corrente histórica que ele ensinou. Por isso que estou indo devagar aqui. E vocês estão entendendo. Tem gente que tem escrito para mim dizendo: agora eu estou compreendendo Daniel 11. Que maravilha, né? Escreva para mim, você está compreendendo melhor? O que você está achando? Né? Faça aí o seu comentário. Eu gosto de saber o que as pessoas estão achando. Parece muito complicado? Parece, mas quando você vai vendo aí a história, colocando a história e os versos, você vai percebendo o que o anjo falou para Daniel naquele período. Né? É impressionante. Logo a gente vai estar aí em Daniel, na nossa época, e aí vamos passar para o futuro, porque tem coisa que não aconteceu ainda em Daniel 11. Né? Estamos no finalzinho aí, né? E no final da profecia aparece aquilo que mais a gente espera, que é a volta de Jesus. Né? E você tem se preparado para isso? Tome a sua Bíblia, estude aqui as profecias de Daniel. Quando a gente terminar Daniel, não se preocupe, a gente vai continuar com o Apocalipse, tá bom? É importante estudar a palavra de Deus para ter uma comunhão com Deus. Se apegue às coisas espirituais. Você só tem a ganhar. Assista aos outros vídeos aqui do canal Chegou a Hora, o comentário da lição, outros vídeos que temos colocado. Agora o pastor Doug Batchelor está fazendo essa série sobre profecias, uma odisseia da profecia. Muito importante. A gente tem assistido junto aqui, né? Que Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvo sempre o seu nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nós estudamos aqui, Senhor, mais uma parte de Daniel 11. Sabemos que o Senhor sabe tudo, tem o controle da história em suas mãos. Por favor, Senhor, mantenha os nossos nomes escritos no livro da vida e nos prepare para a breve volta de Jesus. Nos dê conhecimento, nos dê a sabedoria que vem do céu.
Abençoe, Senhor, essas pessoas que têm estudado comigo aqui a cada semana. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E aí, está gostando do livro de Daniel? De estudar as profecias de Daniel 11? Então deixa aquele positivo poderoso aí, né? Já assistiu os episódios anteriores? Conte para mim aqui. Já assistiu? Se não, volte lá, assista, comenta, né? Chegou a hora de você pagar o que assistiu. Eu estou brincando, mas o seu like, o seu positivo, o seu agradecimento, o seu comentário, tudo isso é uma forma de retribuição, né? Quando você aciona aí o sininho das notificações, você se inscreve, quando você compartilha com as pessoas, né? É uma forma de você retribuir todo esse trabalho que a gente tem tido aqui. E é bastante trabalhoso, viu? Às vezes acontece a gente gravar e não ficar bom e ter que gravar tudo de novo, né? Já aconteceu isso, não é fácil. Mas eu fico feliz com os comentários das pessoas que estão estudando e aprendendo, né? E eu quero ouvir você, esse seu comentário, quero que você compartilhe com outras pessoas. Vamos aumentar o número de estudantes das profecias da Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, nos vemos no nosso próximo vídeo, mas lembre-se, eu digo sempre, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Que o Senhor abençoe vocês.